Fala pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre lei de Gauss. Na aula passada a gente viu o comecinho, né? A gente falou de fluxo elétrico. Começamos aqui com a analogia do... A gente começou com a analogia da espira e o fluxo volumétrico de água passando através dela, né? Chegamos nessa conclusão aqui de que esse fluxo é V escala A, onde V é a velocidade da água e A é um vetor perpendicular à superfície, né, da espira. E depois a gente fez essa generalização para o campo elétrico. A gente chegou nesse fluxo para o campo elétrico, que, como eu falei, era um fluxo que estava relacionado com a quantidade de carga elétrica que tinha dentro daquela superfície, né? E aí, a gente falou também dessa parte da integral, que é que o fluxo ele é dado por uma integral de E escalada A, né? Quando você tem uma superfície curva, né? E depois a gente falou sobre a própria lei de Gauss, que diz que esse fluxo é simplesmente Q sobre ε0, onde esse Q é a carga interna da nossa que está dentro da nossa superfície gaussiana, dessa superfície imaginária aí, tá? Aqui é a lei de Gauss, ó, beleza? E aí na aula de hoje, a gente vai... Aqui é a fórmula da lei de Gauss, né? Na aula de hoje a gente vai ver algumas aplicações da lei de Gauss, tá certo? Então, usando a lei de Gauss, a gente consegue demonstrar algumas coisas que com integral seriam muito mais complicadas de demonstrar, tá certo? Primeira coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, a tendência das cargas que estão dentro desse condutor é irem para suas bordas, tá certo? Ó. Aqui. Por quê? Porque vamos pensar aqui logicamente, né? Se eu tenho um condutor que está com excesso de carga de íons positivos, por que esses íons vão ficar próximos um do outro? Se eles estão se repelindo o tempo todo, né? Então essas cargas tendem a ir para o local de menor energia, onde elas têm o mínimo de esforço possível para estar ali, né? Então a tendência é essas cargas se acumularem nas bordas desse condutor, tá certo? Então acaba que em um material condutor, normalmente não, no equilíbrio eletrostático desse condutor, as cargas vão estar sempre na borda dele, tá? Então se for um condutor esférico, como é o caso desse aqui, ó, essa primeira aplicação aqui, um condutor esférico, a tendência, né, depois do equilíbrio eletrostático, é que esse excesso de cargas venha parar na superfície dessa esfera, tá? Isso aqui é uma superfície, é uma esfera maciça condutora. Ela não é uma casca esférica, é uma esfera maciça. Tudo isso aqui é preenchido, toda essa parte interna é preenchido de material condutor, tá? E mesmo assim, a tendência, depois do equilíbrio eletrostático, é que essas cargas se acumulem nas bordas dela, tá certo? Nesse caso específico aqui, a gente vai já abordar, mas a gente vai ver que o campo elétrico aqui dentro, ele vai ser sempre nulo, tá certo? A gente vai já ver o porquê disso. Vamos aqui, ó, o livro ele dá umas dicas de como resolver esses problemas, né? São estratégias para a resolução de problemas do capítulo aqui, tá certo? Qual é a estratégia que ele usa aqui? Ó? Primeiro, a gente identifica qual é a simetria do nosso problema. Normalmente, ou é uma simetria esférica, ou cilíndrica, ou planar, tá? E depois que você identifica o tipo de simetria que o seu problema tem, identifica as grandezas, logicamente, né? As grandezas que você tem que determinar e as que você já tem, e aí decide qual é a superfície que vai usar, a superfície gaussiana, que você vai usar de acordo com a simetria do seu problema. Essa superfície gaussiana é aquela superfície imaginária que a gente usa para ajudar no nosso problema, né? Na lei de Gauss. E normalmente a gente usa ou uma esfera, tá? Ou um cilindro. Normalmente ou é uma esfera ou é um cilindro. A gente vai já ver isso, tá bom? E aí depois de decidir tudo isso, de identificar e de preparar, aí a gente executa, né? A gente executa determinando a localização apropriada da minha superfície gaussiana e aplicando a lei de Gauss a essa superfície, tá certo? E no final a gente avalia para ver se está coerente o nosso resultado. Então vamos aqui para o primeiro exemplo que o livro dá, que é o campo de uma esfera condutora carregada, que é aquele que a gente acabou de ver, né? Uma esfera condutora carregada, essa esfera aqui, ó. Eu acabei de falar para você que dentro dessa esfera, as cargas, elas não vai ter carga elétrica aqui dentro, elas vão estar todas acumuladas no exterior, na superfície, na parte mais externa da minha esfera, tá? De modo que se eu traçar uma gaussiana aqui dentro, tá? Elas, independente do formato dela, tá? Se eu traçar uma gaussiana aqui, a carga dentro dessa gaussiana vai ser nula.
né? Não vai ter carga elétrica aqui. O fluxo sobre toda essa superfície gaussiana vai ser zero. E o campo elétrico em qualquer ponto sobre essa superfície gaussiana também vai ser zero. Qualquer ponto aqui na superfície gaussiana, aqui na parte externa dela, vai ser zero, tá? Então, usando a lei de Gauss, a gente consegue provar, mostrar que dentro de uma esfera condutora, o campo é sempre zero, tá? Que é o que acontece aqui, ó, no gráfico, que mostra aqui a evolução do campo elétrico, tá? O campo elétrico com a distância radial, né? Então, eu tenho uma distância que começa daqui desse ponto e vai aumentando para cá, radialmente, tá? Enquanto essa distância for menor que esse raio R, esse raio Rzão, o campo elétrico é nulo. Ou seja, dentro da minha esfera, o campo elétrico é nulo. Tá aqui, ó. Essa informação está aqui no gráfico, ó. Entre 0 e R, ele vai ser sempre nulo aqui, tá? Campo elétrico. Depois que ele sai da superfície da esfera, eu posso encontrar esse campo elétrico aqui, ó. Eu posso traçar uma gaussiana aqui, ao redor. Vamos ver se ele faz bonitinho, pronto. Então eu tenho aqui uma superfície gaussiana envolvendo toda o meu condutor esférico. Em qualquer ponto ele vai ter o mesmo campo elétrico, tá? Porque ele é equidistante do centro aqui, ó. Vai ter sempre a mesma distância do centro. Então vai ter sempre o mesmo valor. E a área dessa esfera é 4πr2, tá? 4πr2. No caso essa que tá bem rente aqui com o raio, né? E aí o seguinte, a gente vai ter que o fluxo nessa esfera, que é a integral fechada de E escalar dA, isso vai ser a carga interna, a minha esfera, que é a própria carga do condutor, dividida por ε0. Só que esse campo é constante, ele sai da integral. E aí sobra a integral fechada de dA, que é a própria área da superfície esférica. E isso é igual a carga sobre ε0, de modo que o meu campo, eu isolando o E, meu campo vai dar isso aqui, ó. Vai dar esse valorzinho aqui, tá? 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R2. E isso para superfície bem aqui em cima do raio, ó. Bem aqui em cima do raio. E se minha superfície não for exatamente em cima do raio, se a minha superfície gaussiana for aqui por fora, ó, mais por fora, num raio R, Rzinho aqui, ó, né? Aí ela vai ter esse mesmo formato, só que aqui no lugar do Rzão vai ser um Rzinho. E aí ele acaba tendo esse comportamento aqui, ó. Vai caindo com a distância ao quadrado, tá? Então, eu estou usando a lei de Gauss para mostrar para você que o campo elétrico dentro do condutor é zero e fora tem esse comportamento de 1 sobre R2, que a gente já sabia que tinha, tá? Como se toda a carga estivesse localizada aqui no centro da esfera, beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó, o campo de uma carga distribuída ao longo de um fio, né? No caso de um fio, a gente tem aqui o fio, o desenho do fio, e a gente tem uma superfície gaussiana cilíndrica, tá? Por que eu escolhi um cilindro? Porque eu quero saber o campo elétrico desse fio em função da distância do fio, a distância perpendicular ao fio. Então eu tenho uma distância R aqui, ó, que ela é a mesma em todos os pontos dessa superfície aqui, ó, em todas essa borda aqui da superfície cilíndrica, tá? Então o fio condutor, a melhor superfície gaussiana que eu posso escolher para um fio condutor é um cilindro envolvendo o fio dessa forma como está mostrado aqui na figura, tá? Nesse caso, que esse fio aqui ele tem cargas positivas, ele vai ter um campo elétrico que vai estar sempre aqui, ó, sempre perpendicular ao fio, né? Então esse campo elétrico é paralelo a essa tampa do cilindro aqui, ó, né? Paralelo a essa tampa e a essa de trás. Então ele não vai fazer fluxo nessas tampas, né? O único fluxo que vai ter é radial aqui, ó, nessa parte central do meu cilindro, tá? Nessa parte central aqui que eu posso descobrir a área dela, tá? E o campo elétrico vai estar sempre aqui, radial, ó. Sempre, tá? Se você prestar bem atenção, esse campo vai estar sempre perpendicular a essa área central. E essa área central, ela é um retângulo. Se você parar para pensar, eu posso abrir esse cilindro em um retângulo, tá? Esqueça essas duas tampas, que não vai contribuir para nada. Pega só a parte central. E a parte central do cilindro tem uma área que é base. Vamos colocar isso aqui como sendo a base, é o comprimento L, vezes a altura dele. A altura pode ser o comprimento dessa circunferência aqui, ó, que é 2π vezes o Rzinho, tá? Então essa vai ser a área do nosso cilindro. Na verdade, a área dessa parte central do cilindro, né? Essa parte do meio dele aqui.
Outra coisa que a questão fala é que esse fio ele tem uma densidade linear de carga de Q sobre L, tá? Esse Q seria a carga interna dentro dessa largura L aqui, ó. Essa largura L, que eu estou pegando desse fio infinito. Dentro dessa largura R, essa partezinha que está aqui dentro dessa largura L, ó, ela tem uma carga interna aqui, tá certo? Que obedece a essa relação. O nosso lambda, que seria a densidade linear de carga, é a carga interna dividida pela largura do fio, tá? Isso aqui é a definição de densidade linear de carga, beleza? E agora, ou seja, daqui eu tiro que a carga interna é lambda vezes L, tá? E aí eu tenho o seguinte, o fluxo, através dessa superfície gaussiana, é a integral fechada de E escalar dA, que é igual a carga interna sobre ε0, lei de Gauss, né? Só que o fluxo a gente já viu que ele não vai ter fluxo nessa tampa e nem nessa, vai ter só na parte central desse cilindro aqui, tá? E a gente já viu também que esse campo vai ter sempre o mesmo valor aqui, ó, vai estar perpendicular e o mesmo valor porque tem a mesma distância do centro do fio, ó. Então, esse campo elétrico ele sai da integral, fica integral fechada de dA, que na verdade é a integral só da parte central do cilindro, que é a área da parte central que a gente já tem aqui, ó, que é o L vezes 2π vezes R, e isso vai ser igual a carga interna, que a gente já tem aqui, lambda L, dividido por ε0. Eu vou cortar esse L com esse L, e sobra que o campo elétrico, ele é campo elétrico em qualquer distância R perpendicular aqui ao fio, vai ser 1 sobre 2π ε0 vezes a densidade linear de carga dividido pelo raio, tá? Esse vai ser o valor do nosso campo elétrico, de um fio infinito. Pelo fato de o fio ser infinito, eu tenho que usar essa definiçãozinha aqui, tá? De densidade linear de carga. Porque eu não sei que tamanho o fio tem, então eu tenho que cortar um pedaço dele, que é um pedaço num comprimento L, e usar essa definição aqui de densidade linear, tá certo? Vamos ver como é que a equação que o livro chega, ó, exatamente a que a gente chegou, tá certo? Ó. Campo elétrico é 1 sobre 2π ε0 lambda sobre R, tá? É a mesma coisa que a gente chegou aqui, ó. Um outro exemplo que o livro faz aqui é de uma carga distribuída ao longo de um plano infinito, né? Então tem aqui o nosso plano infinito, esse representado aqui, ó, esse é o plano infinito, tá? Ele é todo positivo, ó. Vendo que tem várias cargas positivas aqui ao longo dele, tá? Então o campo elétrico vai estar sempre apontando para fora, de um lado e do outro, tá? Porque elas são sempre positivas. Imagina um conjunto infinito de cargas positivas, né? São como se fossem várias cargas positivas alinhadas aqui uma com a outra, ó. A gente vai ter sempre esses campos saindo para lá e para cá, tá? Eu vou usar uma superfície gaussiana aqui, um cilindro, né? Cortando essa parte central dela aqui no plano infinito, né? Então bem aqui no centro dela a gente vai estar cortando o plano infinito, tá? A gente está pegando uma seção desse plano aqui, ó. Tá? E aqui, lógico, aqui dentro vai ter uma certa quantidade de carga interna que a gente vai englobar por essa gaussiana, né? E essa carga interna aqui, dentro desse círculo, vai ser sigma A, tá? Onde esse sigma é carga por área, tá? Sigma é a carga interna dividido pela área, por essa área que o cilindro cortou aqui, tá? E aí é o seguinte, aqui ó, a gente tem dois campos, tá? A gente tem um campo cortando aqui furando essa superfície, essa tampa aqui do cilindro, e outro campo aqui para cá, furando a outra tampa do cilindro, tá? Então a gente vai ter duas vezes o fluxo aqui, ó, um fluxo para cá e um outro igualzinho para cá também, tá? Furando a outra tampa ali do cilindro, tá? Um outro fluxo para cá, ó, pro lado direito. Esse fluxo é exatamente, então o fluxo o fluxo do campo elétrico nesse cilindro, devido a essa distribuição infinita desse plano infinito aqui de cargas, ó,
ela vai ser... lembrando que aqui está a mesma distância, né, do plano aqui, ó. Então o campo é sempre o mesmo. Vai ser só E vezes a área da tampa, né? Que é πr ao quadrado. Que na verdade é a área, né? Vou tirar o πr ao quadrado e deixar só a área. É A, tá? Só que é 2. É 2 porque a gente está pegando dos dois lados, né? Nessa tampa e nessa de cá. Então dá, o fluxo total é 2 vezes E vezes A, tá? E isso vai ser igual a carga interna, que é sigma A, dividida por epsilon zero, lei de Gauss. Corto A com A e tem que o meu campo elétrico, isolando E, vai ser sigma sobre 2 epsilon zero, tá? De novo, ó, muito simples fazer a gente usando a lei de Gauss, tá? Porque a gente podia fazer isso aqui tudo usando integral, né? Como vocês já viram lá no capítulo anterior, campo elétrico dá pra gente, é um vetor, tá? O campo elétrico é um vetor, a gente tem que trabalhar ele como um vetor e quando tiver uma distribuição assim infinita de cargas, teria que fazer a integral, tá? Só que como a gente está usando a lei de Gauss, não precisa fazer toda aquela coisa mais complicada do capítulo anterior. A lei de Gauss, a superfície que a gente escolhe, ela facilita a nossa vida na hora de fazer esses cálculos aí, tá certo? E aí tem mais dois aqui que eu não vou fazer, tá? Mas vou só mencionar. Seriam duas placas paralelas, a gente faz aqui com cilindros também, ó, englobando aqui essa parte interna aqui da placa, tá? Ele faz algumas considerações sobre o campo elétrico, que ele tem que ser bem paralelozinho aqui e praticamente ter carga somente na parte interna das placas. Também outra configuração, outro tipo de problema é uma esfera, tá? Que as cargas estão dentro dela, uniformemente distribuídas dentro dela, tá? Então, diferente daquela lá, que as cargas se acumulam nas bordas, essa aqui ela tá toda espalhada ao longo dela mesma. Aí tem outra fórmula aqui, ó, outra forma de se fazer, tá certo? Mas eu vou pular essa parte aqui, porque senão a aula vai ficar muito longa e a gente não vai ver esse outro tópico aqui, tá certo?